O amor em Cristo une a todos os corações afins, manifestados na divina oportunidade de estar em seus propósitos cada vez mais alicerçados, fazendo a diferença na vida de tantas e tantas pessoas que cruzem os seus caminhos, que cruzem o seu destino. Nada mais oportuno diante da vibração do amor do que manifestar ainda mais a leveza do caminhar na vida, percebendo que todas as formas manifestadas em vibrações ressoam de acordo com aquilo que está no seu interior. O campo externo se manifesta como uma projeção imediata do seu campo interior. De repente, parece que a vida vai ficando com mais paz. De repente, parece que as coisas vão se melhor organizando. De repente, parece que as oportunidades vão fluindo, surgindo, de uma maneira sem grandes mais esforços. De repente, os sinais são cada vez mais nítidos, mostrados de uma forma extraordinariamente transparente à sua frente. Mas, caríssimos, tudo isso se manifesta graças à sua reforma íntima cada vez mais em evolução e, consequentemente, à frequência espiritual que você está associado, associada, sem grandes mais turbulências, sem grandes mais negociatas, sem grandes mais situações que te coloquem para que o medo fique na regência da sua vida. Medo do que está por vir após o seu desencarne. Medo de onde você estará. E por este medo, por essa instalação deste medo do que se manifestará após o desencarne, existem séculos e séculos de manipulações da humanidade. O inferno é colocado como um personagem garantidor que todos os seres que estejam naquele círculo, consequentemente, façam de forma manipulada aquilo que aquele ser que se diz como o detentor da verdade, da palavra que vem do campo divino, sem qualquer questionamento, sem deixar que o crivo do senso crítico seja colocado em vigor, em ação. Pois, caríssimos, colocar em uma liberdade de compreensão, numa sutilização do sentir, na manifestação de que a espiritualidade e todos os seres regentes da luz estão contigo de mãos dadas, protegendo-te, guiando todos os lugares, todos os degraus que você sobe na sua vida, são propositalmente colocados para que você faça a diferença em todos os ambientes em que você esteja, em todos os ambientes. Nada é possibilitado de uma maneira sem ser organizada, planejada, diante dos campos kármicos que assim você detém de vidas passadas. E nada melhor do que avançar em degraus e, consequentemente, quanto mais é colocado, quanto mais é dado, mais é cobrado, no sentido de que há a chance de você neutralizar tantos e tantos campos que, porventura, você repetiu os mesmos ciclos, os mesmos equívocos de outrora e que agora, trazendo maior a sua consciência para tudo isso, você consegue fazer diferente. Romper o ciclo repetitivo encarnatório. E assim vai se caminhando com mais leveza. Na realidade, o externo, estar o externo da forma como os outros enxergam, mas você modificou a forma de se posicionar e de se colocar diante dos pedregulhos que existem na sua caminhada e que antes de levar esta consciência crística, antes de perceber que você é sim uma centelha divina, é um papel importante juntamente com a sua guiança, os seres da luz que estão contigo em todas as etapas do seu ciclo encarnatório,
Isto é uma libertação. Uma libertação quando você entende que onde quer que você esteja, onde quer que você vá, você tem a força, a luz da proteção, da egrégora espiritual que você comunga, sem qualquer negociata, sem qualquer negociação, pois Deus está na simplicidade das coisas. Deus não está nos fenômenos das coisas. Deus está na simplicidade das coisas. Deus está em todos os campos que você acredita de uma forma fluida, leve, apaziguadora na sua jornada de vida. Ao você estar ali no seu jardim, ao você estar em contato com a natureza das mais diversas formas, ali está uma parte de Deus em conexão contigo. Ao você olhar para as estrelas e fazer pequenas meditações, orações, solicitando aqui a intuição seja cada vez mais evidente na sua mente, trazendo as respostas e quais direcionamentos deve seguir, entregando e não se apegando a quaisquer formas materializadas que sejam, passando por tudo isso que se faça necessário, que seja oportuno pelos esforços, estudos e garantias materializadas de cada ser, mas sem se apegar ao que quer que seja. Pois o espírito livre, o espírito consciente, o espírito que cada vez mais está vibrando na abundância arquetípica das asas divinas, consegue estar em tudo aquilo que for manifestado na materialidade, mas não pertencer a nada disso, pois ao espírito será acreditado e acoplado às experiências. As experiências, caríssimos, as experiências interpessoais, as experiências de transformações da vida do outro, as experiências de autotransformação, de permissão que você deu para que todas essas sintonizações da egrégora iluminativa atravessassem os seus campos mais naturais e, consequentemente, auxiliando a sua escrita do seu livro de vida. Pois a cada ato, a cada comportamento, a cada palavra que a alma, enquanto experiência da carne, realiza, tudo é escrito no livro da alma. Existe uma grande biblioteca espiritual, onde está registrado todos os livros de cada experiência encarnatória. E o quanto Águas de Aruanda tem se conectado e conectado ainda mais, não só a almas, mas as formas conscienciais mais ampliadas de tantas e tantos seres encarnados que vibraram verdadeiros sacerdócios, verdadeiras formas alquímicas, outrora prejudicada por experiências da época, e o quanto neste momento se conectam para uma forma de observar que a liberdade do ato de servir a força espiritual, ela é possível. É possível vivenciar uma espiritualidade não cobradora. É possível vivenciar uma espiritualidade que não fique refém de uma oferenda, que não fique refém de uma vela acesa, que não fique refém de o que quer que seja. Porque se são seres de luz, os seres de luz já são luz. Ao você acender uma vela, você acende para você, para que abra um portal e que aquela chama acesa mostre e revele ainda mais a luminosidade para alcançar as suas sombras. Quando você coloca flores no seu altar, quando você coloca frutas em referência ao campo energético dos ciganos, por exemplo, você está trazendo aqueles campos energéticos para você, para que aqueles frutos vibrem naquela egrégora chamada, clamada naquele instante, para que a forma ainda mais das alegrias da vida se manifestem, porque você decide abrir as portas do seu coração e, consequentemente, você se acopla a tudo aquilo de forma leve, mas jamais fazendo qualquer negociação. O quanto cada vez mais a espiritualidade precisa ser entendida
como um sopro iluminativo que traz a leveza para o seu ser. Caríssimos, escutar a espiritualidade, estar em você ouvir o silêncio do amanhecer, olhar para as estrelas, se conectar com a natureza, posicionar-se internamente diante das suas agonias, das suas tristezas, das suas ansiedades em servir ao outro, observar inclusive quais são os medos que ainda estão presentes em você, quais são as vulnerabilidades que ainda estão em você. E com isso, Deus, Pai, Mãe, Divina Consciência, essa força inteligente e criativa, vai cada vez mais te impulsionando para que você suba a montanha, que você seja cada vez mais visto ou cada vez mais vista, mas sem qualquer medo de quem quer que seja que possa prejudicar a sua caminhada. Existem vários seres aqui depositados no planeta Terra, das mais diversas fontes espirituais. Existem seres que vêm dos campos angélicos, dos campos mais próximos ao Arcanjo Miguel, por exemplo. Existem seres que vêm mais próximos aos campos associativos das escolas do campo de Órion, principalmente do cinturão de Órion, que vocês chamam das Três Marias. E assim já falamos sobre isso, também já explicamos a associação, não é? Justamente disso. Existem seres de Alfa Centauri, existem seres das mais diversas fontes arcturianas que vão se conectando com os ciclos geométricos, com as mandalas que vão limpando as zonas mais profundas da sua pineal e conectando aos planos ainda mais sutilizados. Mas o quanto isso é preciso ser seguido de uma maneira responsável. O quanto isso não pode ser banalizado. Simplesmente se abre uma ritualística, simplesmente se abre um campo fenomênico e não se sabe exatamente quem está sendo chamado, quais são os seres que estão ali associados e, consequentemente, a vida vai cada vez mais ficando embaraçada. Inclusive, eivados de palavras bonitas podem estar associados tantas e tantas formas subliminares projetadas em aprisionamentos. A vaidade mediúnica é algo a ser cada vez mais observado, vigiado, para que tal abismo não pertença a nenhum de vocês, caríssimos. Que a humildade mediúnica seja resplandecida no dia a dia de vocês, pois, em verdade, todos os seres que estão encarnados neste planeta estão em profundos aprendizados, seguidos pelos seus sistemas kármicos e, consequentemente, amplificando tudo isso para a transmutação para os dharmas.